Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aí dando continuidade a mais um vídeo sobre a demonologia e o mistério do mal. A gente vai amadurecendo certos pontos que eu acho interessante para colocar para vocês, também de acordo com as perguntas que são feitas para nós e conforme o nosso estudo, nós vamos aprimorando o conhecimento e vamos mostrando para vocês, até chegar um momento em que nós vamos dar uma parada nesse curso e então nós vamos voltar depois com outro material. Nós vamos entrar um pouco num aspecto que a gente já falou sobre a superstição, a questão do satanismo e magia negra e feitiçaria e a nefasta influência dela dentro da nossa vida de cristãos, né? Então, por isso a gente tem que ter bastante calma. E eu tenho um gráfico aqui, ele é bastante antigo, é do tempo das minhas aulas, né, que eu dava para os postulantes carmelitas. Então vocês observem aqui esse gráfico e vocês vão ver que é uma linha reta que tem um ponto zero com um ponto de interrogação, porque ali está a liberdade humana. Ali está a opção que eu vou fazer na minha vida. E aí nós temos o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito é justamente o mistério de Deus, ou seja, a nossa divinização conforme a intimidade que nós vamos alcançando com a Santíssima Trindade, que é, na realidade, em 3 níveis. Nós temos que primeiro passar por São João da Cruz, falaria na noite ativa, em que nós fazemos opção por Deus, a noite passiva, em que nós deixamos que Deus nos transforme, e finalmente a noite contemplativa, que já é a nossa divinização, ou seja, é praticamente impossível que uma pessoa que chegue nesse nível desobedeça a Deus, porque ela já está praticamente vislumbrando as maravilhas que é viver na graça de Deus. E nessa linha da direita também está os santos, a intercessão dos santos por nós e também a Santíssima Virgem, que não pode faltar a intercessão dela. No lado esquerdo, nós temos, em vez de divinização, nós temos a animalização. Por que nós chamamos de animalização? Porque essa pessoa que faz a opção pelo lado esquerdo, ela é livre para optar, né? Ela fez a opção pelo lado esquerdo, ela vai se tornando cada vez mais animal, vamos dizer assim. Por isso esse verbo animalizar, não sei nem se existe isso no vocabulário português, mas eu gosto desse sentido, né? Porque coloca justamente essa realidade de que nós precisamos nos divinizar, não nos animalizar. E evidentemente que desse lado esquerdo está a ação demoníaca que tanto nós falamos. Então, eu acredito que esse gráfico aqui ele é muito importante para nós termos em mente, né? Depois, se vocês quiserem copiar, é só dar uma pause no vídeo e copiar com calma esse gráfico. Por que eu estou colocando esse gráfico, pessoal? Nós vemos na história da humanidade, eu estava estudando a Revolução Francesa, que hoje, inclusive, nós temos influência dessa revolução na dita democracia que nós estamos vivendo, que na realidade não é democracia, são anomalias governamentais, podemos dizer assim, tá? Mas a influência da Revolução Francesa foi extremamente negativa
por aquilo que eles inventaram de chamar o início do iluminismo, quando se rejeitou a Idade Média, que foi a idade mais bonita, mais preciosa da história, que os endemoniados chamam de Idade das Trevas, mas na realidade é o contrário, é a realidade totalmente diferente, onde as pessoas colocavam Deus em primeiro lugar. Então a Idade Média é importantíssima para nós, para a nossa história, e foi uma fábrica de grandes santos. Também teve problemas, especialmente no papado, né? Mas alguns papas que não foram bons por causa da grande influência que a igreja tinha, né, dentro da sociedade. Então, nós vamos ver o satanismo, a magia, a feitiçaria como uma opção errada pelo lado esquerdo, pelo lado justamente que o demônio gosta. O demônio, ele é fã do lado esquerdo da história, né? Então, ela é extremamente negativa para nós, né? É uma coisa que a gente tem que aprender, que nós temos que evitar. Inclusive esse outro livro que eu estou lendo sobre os reféns do demônio, né? Ele fala justamente, o autor, sobre o grande desenvolvimento do satanismo nos Estados Unidos nos anos 90, nós já estamos em 2020. Nos anos 90, 8.000 tipos de seitas satânicas eram anotadas dentro dos Estados Unidos. Se nós formos ver em termos de Brasil, além das seitas satânicas, as falsas religiões que existem, é impressionante o mal que isso causa para a nossa sociedade. Então nós vimos que a tentação é a ação ordinária do demônio, a infestação local e também a possessão. Mas é interessante, importante nós analisarmos a própria opção errada que o homem faz na magia ou feitiçaria, os famosos pactos satânicos, as práticas supersticiosas em geral. É certo que o homem, por sua natureza, não tem nenhum poder sobre o demônio. Então esse negócio, por exemplo, a ilusão dos bruxos dizer eu mando no demônio, o demônio faz o que eu quero, é uma baita de uma mentira, porque o único que pode mandar mesmo no demônio é o exorcista autorizado. E para ele chegar nesse ponto, ele precisa estar em estado de graça e agir não em seu próprio nome. Ele tem que agir em nome da Santa Igreja, nunca em seu próprio nome. Mas a feitiçaria, o satanismo, a magia são uma opção livre do homem em relação ao demônio. Então, as tentações, a possessão, a infestação, né, as coisas que a gente viu anteriormente são ações do demônio em relação ao homem. A magia, o satanismo, a feitiçaria, o homem se abre para a ação demoníaca. Então a coisa fica bem mais complicada do que a gente possa imaginar. O demônio, não podendo, portanto, obrigá-lo a atender às suas solicitações, nem a cumprir o que foi pactuado com ele. Porém, não é menos certo que o demônio está sempre à espreita de uma ocasião para fazer mal aos homens e perdê-los. Não deixaria escapar a oportunidade única de atuar quando convidado por eles próprios. Assim, se Deus o permitir, ele pode atender aos pedidos que lhe são feitos e obter para os homens que a ele recorrem riquezas, poder político, satisfação de paixões e ambições e mesmo prejudicar outras pessoas. Então, aquilo que eu dizia antes, né? O demônio está à disposição. Se você o invoca, ou vamos dizer,
Se você está vivendo uma religião também cristã e é falsa, porque vejam, pessoal, esse negócio de invocar o nome de Jesus também é uma coisa séria. Porque Jesus é o caminho da verdade. Se eu invoco o nome de Jesus, eu preciso estudar a verdade e eu vou entender que a verdade está em Cristo e na Igreja Católica. E se eu estou me desviando disso, às vezes até pode ser que eu não esteja numa igreja satânica, numa religião satânica, né? Não é igreja, desculpa, uma religião satânica, eu posso estar agindo também em nome de Satanás, porque se eu tiro as pessoas da Eucaristia, eu tiro as pessoas da devoção a Nossa Senhora e aquilo que é essencial que Jesus nos ensinou, eu também estou cometendo um erro gravíssimo, tá? E é interessante que o demônio ele nos dá tudo, isso até eu já falei anteriormente, né? Ele dá sorte, ele dá bem-estar, ele pode nos curar de uma doença, mas sempre vai haver uma consequência extremamente negativa dessa ação. Em outros termos, o homem não pode ser a causa da interferência do demônio, mas pode muito bem ser a ocasião dessa interferência, permitindo justamente, né, que o demônio haja na sua vida ou na vida de outra pessoa. De modo que a magia, se entendida no sentido de arte pela qual o homem adquire um poder sobre o demônio, não existe e é impossível se entendida, no entanto, como a arte de operar prodígios por obra do demônio. A magia não só é possível teoricamente, mas existe e é largamente praticada desde as mais remotas eras até o dia de hoje. Aí nós temos também a questão das bruxas, né? Que o pessoal acha, não, as bruxas são simplesmente coisas de fantasia. Não, existe hoje até convenção de bruxas. Só que assim, pessoal, o demônio, ele não se satisfaz com pequenas coisas, né? Isso é importante. O demônio ele vai aumentando o degrau, como eu mostrei aqui no nosso gráfico, né? Quando eu vou para a animalização aqui do lado esquerdo, eu vou piorando cada vez mais, porque esse é um processo crescente, né? Não é um processo decrescente, ele é um processo crescente de perda. Estou perdendo tudo, aí eu vou perdendo o coeficiente moral também, né? Como aconteceu na Revolução Francesa, que matavam as pessoas de qualquer jeito, como acontece hoje com as pessoas que são a favor do aborto. O aborto é um pecado gravíssimo e todos aqueles que motivam o aborto, né, eles também estão a favor do demônio ou são servos do demônio. Porque o demônio, eu já falei para vocês, ele é um suicida por excelência, né? Ele quer matar e destruir a obra de Deus. É fora de dúvida que o malefício é teoricamente possível. Ele não comporta o menor absurdo em si, nem da parte do homem, nem da parte do demônio, e nem da parte de Deus. Com efeito, o homem, animado de um ódio satânico e abusado da sua liberdade, pode praticar as ações mais perversas, sem excetuar a de invocar e ajudar os espíritos infernais para que eles apliquem seus poderes maléficos sobre uma pessoa determinada. O demônio, por sua vez, pode atormentar os homens das maneiras mais estranhas e mais inexplicáveis,
e ele encontrará em sua própria satisfação. Quer dizer, o demônio ele se sente satisfeito em prejudicar qualquer pessoa, ele se sente feliz em prejudicar qualquer pessoa. Então, por exemplo, aqueles que agem em nome dele, eles também vão ter uma certa satisfação. Isso é interessante, né? Eles vão ter uma certa satisfação, só que essa satisfação ela é momentânea, porque aqueles que vão para o lado da esquerda do nosso esquema, eles se tornam cada vez mais infelizes e vão se fechando sobre eles mesmos, né? Eu tinha um gráfico, o gráfico da infelicidade é o egoísmo, né? que tem esse formato de uma espiral voltada para dentro dela mesma. Então você vai aceitando o mal na tua vida, você vai se fechando cada vez mais dentro de si mesmo e vai pensando que você vai encontrar a felicidade e a alegria no teu próprio projeto. E aqui Deus é esquecido, como aconteceu na Revolução Francesa, que eles perseguiam a Igreja Católica. Por quê? Porque eles não queriam que Deus estivesse presente na história. Eles queriam negar completamente a presença de Deus na história. O projeto da felicidade, o projeto de conversão que eu falava antes, que é a vida na Santíssima Trindade, ele é um projeto altruísta. Vejam aqui, é um projeto altruísta, ou seja, de dentro para fora. Aqui a gente sofre mais, porque é o amor exigente, é o amor da disciplina, é o amor da cruz, que nós assumimos por Jesus. Então é mais difícil, né? Esse outro lado do egoísmo, da vaidade e da autossuficiência, que o demônio põe lenha na fogueira, né? Ele é muito mais tranquilo, é muito mais fácil, né? Ainda mais quando você invoca o auxílio de Satanás, né? Isso é uma coisa que jamais nós podemos fazer. Eu vou matar uma pessoa e digo, agora eu peço que o demônio venha me ajudar para que eu chegue, que eu consiga dar cabo nesse infeliz que está aí. Isso aí aconteceu muitas vezes. Só que a consequência é que essa pessoa vai se afastar cada vez mais da graça de Deus e vai se tornar mais infeliz. O homem animado de um ódio satânico e abusando da sua liberdade pode praticar essas ações perversas. Nada impede que o homem faça seus cultos ao demônio e o demônio, por sua vez, pode atormentar o homem das maneiras mais estranhas e mais inexplicáveis. Eu já tinha dito isso aí. E nada impede que ele faça depender sua intervenção do emprego de um ritualismo simbólico. Na realidade, o rito, esses que eles inventam, rito simbólico, não é como se fosse um sacramento. Às vezes, que a gente tem que ter muito cuidado com a Eucaristia, as missas negras, elas são um sacrilégio, né? É uma coisa terrível. E ele encontrará em sua própria satisfação, e nada impede que ele faça depender a sua intervenção do emprego desse rito, que seria uma manifestação concreta de culto ao demônio da parte do homem, coisa que agrada demais a Satanás, sempre desejoso de se maquiar a Deus, ou maquiar, ou de se disfarçar de Deus. E Deus pode permitir o malefício dos seus desígnios de justiça, assim como permite os casos de possessão. Então essas coisas, elas sempre vão acontecer com a permissão divina.
Não vai ser... o demônio tem uma oportunidade, ele vai fazer, mas Deus que vai permitir para que um bem seja colhido do mal. Agora, se essas pessoas que estão envolvidas com a bruxaria, com a feitiçaria, com o satanismo, elas não buscam a conversão, aí, claro, não é Deus que é culpado disso, é o homem. Deus não quer isso na realidade, ele permite, porque se, por exemplo, um satanista se converter, ele também vai ser um sinal de conversão para muitos outros, né? Assim como uma feminista, uma pessoa da esquerda, um comunista se converte, né? Ele vai ser um meio de salvação, o testemunho dele vai ser tremendamente importante para afastar as pessoas desse erro. Então Deus permite o mal para que nós possamos colher um bem. Agora, tudo vai depender da nossa liberdade e para nós agirmos de forma correta com a nossa liberdade, nós necessitamos da ação do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo nós fizemos opções verdadeiras na nossa vida, que é o que está faltando hoje, né, meus irmãos, infelizmente. O feiticeiro não desenvolve no malefício suas próprias forças. A intervenção de Satanás é aí evidente e Deus a permite como permite as tentações, as infestações e mesmo as possessões. As provas dessa intervenção demoníaca não são tão abundantes nas Sagradas Escrituras e na história religiosa, que a ninguém é legítimo duvidar dela. Quando se crê no demônio, no que nos livros sagrados e a história dizem dele, rejeitar essa possibilidade é irracional. É dizer que o demônio realmente ele está pronto para agir se nós damos liberdade para ele. Na verdade, diante de testemunhos tão irrefutáveis, não se pode não crer na existência de feiticeiros e na eficácia de seus feitiços por obra do demônio sempre que o permitir. Então aqui nós temos eu diria uma afirmação categórica. Não se, quer dizer, se acredita na existência de feiticeiros e na eficácia de seus feitiços, por obra do demônio, sempre que Deus o permitir. Então, por exemplo, lá um feiticeiro, ele tá se achando, né? Ele se acha e diz assim, eu estou conseguindo fazer isso. Não, ele está fazendo uma coisa que é permitida por Deus, mas com a ação do demônio. Porque o que o demônio faz? O demônio tenta nos colocar autossuficiência, inclusive até mesmo para um sacerdote que celebra a missa, né? Quando o demônio vem e diz assim, que missa bonita tu rezou, que sermão maravilhoso. Se o padre não tiver revestido da humildade mariana de Nossa Senhora, ele pode cair no orgulho e na vaidade, mesmo em coisas santas. Mesmo numa adoração ao Santíssimo, o padre pode correr em erro se ele der asas a esse orgulho, a essa vaidade que o demônio coloca nele. E eu costumo falar para os meus colegas sacerdotes que esse desânimo, muitas vezes, que existe dentro do ministério sacerdotal, ele vem muito por causa das vitórias e dos fracassos. E na realidade não são nossos, né? Vitória eu diria assim, vamos dizer, está indo bem a minha catequese, na minha paróquia, eu tenho um bom grupo de leigos
e faz um bom trabalho, o dízimo está bom, a pastoral dos enfermos está maravilhosa e assim por diante. Tá, perfeito. Mas, se esse padre tem uma crise, vamos dizer, uma coisa não deu certo, ele vai cair numa bipolaridade pastoral ou emocional. E aí o demônio entra. Por colegas nossos que têm muita depressão contínua, né? Porque ficam dependendo de elogios ou de vaias. Se são vaiados, eles entram em depressão. Se são elogiados, eles ficam alegres. Não é isso. Eu estou falando no nosso caso, mas isso é válido para qualquer leigo, para qualquer cristão. Né? Porque se você vai na igreja ou você participa de alguma pastoral por causa de honras e desonras, vamos dizer assim, né? Fez uma coisa errada, tu entra em trauma e tu quer chutar o balde, tá errado. Ou tu é feliz só porque tudo dá certo, tá errado. Por isso que o grande remédio para tudo isso é uma vida de oração sistemática. E é isso que nós defendemos dentro da obra missionária, dentro da nossa comunidade, que é um grande tesouro para a igreja. Se a pessoa não dá bola para os altos e baixos da vida, e sim para o amor de Deus, e coloca o amor de Deus em primeiro lugar em tudo que ela está fazendo, o inimigo de Deus ele vai continuar tentando, porque a tentação, eu já falei aqui para vocês, que é até o final da vida. A ação ordinária do demônio é perpétua. Aqui, não, desculpe, não é perpétua. É momentânea nessa vida. Ela é permanente nessa vida, porque se eu falo em perpétua, quer dizer que no outro lado da vida eterna não vai existir mais tentação, né? E nem para aqueles que estão no inferno existe tentação, que eles já estão condenados, eles já estão sofrendo as penas maiores pelos erros que cometeram. Então a tentação, ela faz parte dessa vida, porque eu tenho que optar, né? Volta ao meu esqueminha, vejam ali a questão da... Não sei se estão conseguindo ver aqui, mas essa questão, especialmente do ponto de interrogação, agora conseguiu focar. Esse ponto de interrogação no meio aqui, ele é muitíssimo importante. E eu vou precisar das luzes do Espírito Santo para optar bem, porque Deus me deu liberdade. A nossa situação é uma situação semelhante à que os demônios passaram antes de cometerem o pecado do afastamento de Deus, deles não reconhecerem a bondade de Deus e se acharem, né? Então o nosso problema é a definição do que é essencial. E eu diria assim, por que a importância desse nosso curso? Não é por algumas pessoas quiser, demonologia e o mistério do mal, isso aí é bom, eu quero, porque eu vou conhecer a ação do demônio e os exorcismos e tal. E entram com essa curiosidade, mas o nosso curso aqui é importantíssimo para que nós possamos ter um ato moral verdadeiro. Quer dizer, eu vou escolher através da fé, esperança e caridade, eu vou optar pelo lado de Deus, sabendo que o demônio não vai me oferecer nada de bom. Isso que é importante. O demônio não vai me oferecer nada de bom. É impossível, mesmo que eu seja, vamos dizer assim, que ele chegue e diga, olha, tu vai conseguir ter uma paz no teu coração se tu fizer isso. Tudo é mentira. Por que ele é o pai da mentira? Porque o oferecimento dele, embora seja gostoso no primeiro momento, ou até bom no primeiro momento, ele vai ter consequências extremamente
negativas depois. Então, é realmente uma coisa assim impressionante, e nós nunca devemos recorrer a ele para nada. Essas falsas religiões que existem, que prejudicam até cidades e países, essas religiões prejudicam economicamente e tudo, porque o demônio ele não vai trazer nada de bom, né? Talvez o Hitler tenha adorado o demônio através da gnose. Eles quiseram vantagens que o demônio oferecesse para eles, né? Mas eles não receberam nada de bom, nem nenhum comunista. Porque às vezes o pessoal diz assim: mas esse pessoal aí não acredita nem em Deus nem no demônio. Teoricamente, tu pode dizer que não acredita no demônio, mas a tua ação é uma ação demoníaca. Né? Porque se eles matam as pessoas, fazem mal, porque eles dizem assim: não, nós temos um ideal, que nem foi na Revolução Francesa. O nosso ideal, liberdade, igualdade e fraternidade, mas nós vamos degolar todo mundo para conseguir esse ideal. A ditadura do proletariado, né, que é a consequência do pensamento de Marx, é isso. Eu sei o que é bom para vocês. Se vocês não aceitarem que eu penso que é bom, eu vou ter que eliminar vocês. Esse é o pensamento deles. E, pessoal, esse eliminar não é só físico, mas é também intelectual e cultural. Porque hoje essa juventude ignorante que nós temos aí manipulada nas universidades são consequência disso, dessa falta de instrução, do abandono dos santos padres, da escolástica, da verdadeira catequese, da culpa até mesmo de membros da igreja que caíram nesse relativismo da escola marcusiana e acharam que a igreja tinha que se adornar. Um adornamento da igreja. Não. O mistério da cruz de Cristo não é um adornamento. Não é um adornamento, porque o ser humano tem espírito de porco, sim. Ele quer conforto. Ele quer cama, banho, água, melhores comidas e tranquilidade. Não quer a cruz, não quer o amor exigente. Nenhuma pessoa quer isso, porque não conhece as consequências dessa vida com Deus. O que tinha na Idade Média? A transmissão da verdade era maior, com grandes santos, e as pessoas optavam por essa verdade, como aconteceu com o rei de Nínive. O rei de Nínive se converteu pela pregação. Ele nem viu Jonas. Ele ouviu falar no que Jonas tinha dito, e ele vai, se veste de saco e manda todo mundo fazer penitência e assim por diante, e todos se convertem. Então, o fenômeno religioso da cristandade que existia na Idade Média é que havia uma comunicação entre os santos, entre as pessoas santas, porque acreditavam na vida eterna, sabiam que existia a vida eterna. Agora, se eu acho que a vida é só nesse mundo, se eu tenho um pensamento imanente, eu penso que é só aqui, aí eu vou realmente ser como Jorge Soros, né? Jorge Soros. Quero o maior conforto possível, e o pior é que o demônio não se contenta que tu fique só fazendo mal para ti. Tu tem que fazer o mal para os outros. Se tu busca a santidade, tu não quer a santidade só para ti, tu quer a santidade para os outros. Então, voltando ao nosso esquema, né? Se você vive esse projeto aqui, né? Se você está vivendo esse projeto, né? Esse projeto que é o de abertura, né, ao coração, da felicidade, você não quer esse projeto só para você, como aqui também não, porque o mal quer se difundir e o bem também.
Por que Paulo vai até outras nações pregar o evangelho da Boa Nova? Porque ele se revestiu do Espírito Santo. Ele sentiu uma felicidade imensa e ele queria partilhar essa felicidade com as outras pessoas. E justamente por aí é que aconteceu essa grande mudança, essa grande transformação na história do cristianismo. Eu acho que está bem claro, pessoal, não sei se eu vou voltar a esse assunto da superstição, mas eu acho que está muito claro para nós que nós temos que evitar todo tipo de magia, satanismo, feitiçaria, leitura de cartas, benzedeiras, amuletos. Evitem tudo isso. Se você tem em casa alguma coisa dessas de falsas religiões, destrua tudo, peça, leva para o sacerdote destruir, para que a tua casa, para que o teu ambiente não fique um ambiente amaldiçoado. Mais um abraço para vocês, encerramos mais uma parte, mais uma edição do nosso curso e vamos indo devagar até que a gente ache assim, bom, agora vamos fazemos um intervalo e depois, quem sabe, nós retornamos novamente. Grande abraço, que Deus vos abençoe sempre.